O primeiro é o projeto de decreto legislativo 155 de 2015, que aprovou o texto do tratado para o estabelecimento do arranjo contingente de reservas dos BRICS, celebrado em Fortaleza em 15 de julho de 2014. O parecer do senador Delcídio Amaral é favorável, parecer número 264. Discussão do projeto em turno único. Senador Delcídio Amaral. Eu só primeiro gostaria de registrar, esses projetos são dois projetos muito importantes, senhor presidente. O primeiro que Vossa Excelência acabou de fazer o registro é o projeto de decreto legislativo número 155. 155. E ele trata o quê? É o arranjo contingente de reserva dos BRICS. Senhor presidente, em função da própria dinâmica da economia mundial, essa iniciativa é uma iniciativa ímpar, senhor presidente. Ou seja, com essa projeção, com protagonismo, principalmente dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, África do Sul, nós temos hoje um novo cenário, sob o ponto de vista econômico, e por que não dizer também sob o ponto de vista político, de geopolítica mundial. E é importante registrar, senhor presidente, que esses países, eles tinham, há alguns anos atrás, eles tinham talvez 25% de todo o comércio mundial. Hoje eles já chegaram a 50%. Portanto, os BRICS hoje têm um papel absolutamente importante, senhor presidente, na economia mundial. E a criação desse arranjo contingente de reservas é exatamente para proteger esses países. Todos nós sabemos aqui os solavancos que a economia brasileira sofreu, principalmente em função das variações cambiais, das crises externas. Então, qual é o objeto da criação desse fundo de 100 bilhões de dólares? É exatamente criar um colchão, criar uma blindagem para proteger esses países. Portanto, é algo absolutamente pertinente. Ninguém está inventando a roda, senhor presidente, porque essa experiência é uma experiência que já tem sido usada, inclusive, em outros continentes, mais especificamente na Ásia. Portanto, essa proposta surgida do encontro de chefes de Estado em Fortaleza, ela traz essa segurança adicional para os BRICS. E, portanto, os países que compõem os BRICS, eles ficam protegidos, principalmente quando há algum colapso na economia mundial ou quando há variações cambiais intensas ou crises econômicas internacionais, como muitas que nós vivenciamos, principalmente, senadora Ana Amélia, nascendo em outros países, em outros continentes. E é importante registrar, senhor presidente, também, e é eu não podia deixar de destacar, primeiro, essa operação, ela não envolve recursos do orçamento. E também essa operação não traz nenhum impacto fiscal, o que é extremamente relevante para que essa solução, essa proposta venha a ser aprovada aqui no plenário do Senado. E o importante, senhor presidente, é o seguinte: a transferência de recursos dessas reservas, que continuam sendo reservas brasileiras, russas e assim por diante, elas vão ser feitas através de operações de swap. E, fundamentalmente, registrando que o país solicitante, senhor presidente, ele recebe em dólares por um período pré-estabelecido e, em contrapartida, ele fornece a sua moeda aos países provedores, dentro, evidentemente, dos limites de acesso previamente estabelecidos. Hoje, senhor presidente, o próprio senador Aloysio Nunes levantou na Comissão de Relações Exteriores, questionou um pouco como foi construída essa proposta. E é fundamental registrar
que ela é cercada de todos os cuidados, eu volto a reiterar, porque o senador Aloysio Nunes repetidas vezes questionou isso na Comissão de Relações Exteriores, é que ela não impacta o orçamento e ela também, senhor presidente, não impacta o nosso país do ponto de vista fiscal. É muito importante. É um swap de moedas, você empresta dentro de determinadas condições esses recursos para aquele país que pode ser prejudicado em função de um solavanco na economia internacional, e a contrapartida é a moeda desses próprios, são as moedas desse próprio país. Portanto, é uma operação de swap. E volto a repetir, já existem casos assemelhados e exitosos, especialmente na Ásia. Então, esse, presidente, é são as primeiras observações que eu gostaria de fazer. E aproveitando, senhor presidente, se Vossa Excelência me permitir, eu já vou falar do segundo projeto, que é o acordo sobre o novo Banco de Desenvolvimento, também fruto dessa reunião de Fortaleza, no dia 16 de julho de 2014. E o que esse banco representa? Esse banco, na verdade, é um banco onde os países que pertencem aos BRICS vão fazer, nós temos aqui, fruto desse acordo, nós temos um capital inicial autorizado de 100 bilhões de dólares, sendo que, inicialmente, vão ser subscritos 50 bilhões de dólares, dos quais 10 bilhões de dólares integralizados, em 7 parcelas anuais crescentes. Inclusive, no projeto, existem lá as parcelas crescentes para, principalmente, integralizar inicialmente esses 10 bilhões de dólares, senhor presidente. E eu queria fazer alguns registros que, no meu ponto de vista, são importantes. Primeiro, senhor presidente, esse é um banco que vai funcionar como outros bancos, portanto, tendo efetivamente regras de governança, de compliance fundamental para uma instituição financeira desse tamanho. E eu queria registrar alguns pontos. Primeiro, esse banco, esse novo Banco de Desenvolvimento, presidente, ele é composto pelos BRICS, mas outros países pertencentes à Organização das Nações Unidas podem participar também. Mas os BRICS vão ter 55% do capital votante. Portanto, os BRICS terão controle sobre esses recursos. Uma outra coisa também, senhor presidente, é que esse banco aplicará sólidos princípios bancários, como eu falei no início, assegurando remuneração adequada e também fazendo uma avaliação clara dos riscos envolvidos. Um outro ponto também, senhor presidente, é que o banco não vai permitir um montante desproporcional de seus recursos sendo aplicado em algum país membro, em detrimento dos outros. Um outro ponto também importante, senhor presidente, é que esse banco não vai impor restrições sobre a aquisição de bens e serviços de qualquer país membro. Agora, dependendo dos bens e serviços contratados, ele pode liberar a aquisição em outros países. É fundamental registrar também que esse banco, ele garante investimentos, não só em projetos de governo, mas também em projetos privados. Ou seja, ele pode ser utilizado tanto em investimentos em projetos de governo, em projetos privados e, principalmente, senhor presidente, projetos de infraestrutura, que é uma grande necessidade do nosso país. E, senhor presidente, um outro registro que eu queria também fazer e que foi muito levantado, foi muito questionado hoje, na reunião da Comissão de Relações Exteriores, é que é o seguinte: esses financiamentos não vão ser feitos assim ao bel prazer dos países interessados. Além dessas características todas do banco, só 30% dos empréstimos é que vão ser, de certa maneira, desses 30% é que vão ser desvinculados. Os outros 70%, senhor presidente, eles vão ser liberados em função da chancela do FMI.
E é importante destacar que, no início, essa proposta dava a entender o seguinte, que acabou o Bretton Woods, acabou a tese do FMI, a tese do Banco Mundial. Não, essas instituições continuam tendo um papel extremamente relevante, um papel importante para a economia mundial. Mas essa é uma outra alternativa, mas que passa também pelo FMI, tirando os 30% que são desvinculados, os outros 70% têm que passar por uma autorização do FMI, dentro o quê? De características que deem condições ao país que vai receber esses investimentos, características que garantam, né, o recebimento desses investimentos e a boa gestão dos mesmos. Esse banco, inclusive, proíbe que qualquer investimento liberado seja investido em outro segmento e em outro setor. E para encerrar, senhor presidente, eu gostaria de registrar que a sede desse banco vai ser em Xangai. Já existe, inclusive, já o presidente escolhido, que é indiano, e que já foi nomeado como primeiro chefe do novo Banco de Desenvolvimento. A Rússia vai ser o primeiro país a presidir o Conselho de Governadores e o Brasil o Conselho de Diretores. E, para encerrar, senhor presidente, eu queria registrar que esse banco, a criação desse Banco dos BRICS, é um sinal de mudança do equilíbrio do poder na economia mundial, como eu falei inicialmente. E assim como o arranjo contingente de reserva, sem dúvida nenhuma, ele expressa as transformações profundas que ocorreram na geoeconomia e na geopolítica mundiais. Por isso, senhor presidente, eu acho que essas alternativas, essas propostas que nós estamos analisando, são muito pertinentes, saem um pouco daquelas condicionalidades que muitos países precisam efetivamente enfrentar, quer dizer, segurando a demanda interna, fazendo um esforço enorme para vender externamente, para acumular divisas, e acho que é uma solução muito compatível com os anseios que nós buscamos. E não tem dúvida, senhor presidente, Vossa Excelência vai à Rússia e, consequentemente, está levando já, aprovado pelo Senado Federal, que Vossa Excelência comanda, preside, como presidente do Congresso também, os dois projetos de decreto legislativo. O 155, que estabelece o arranjo contingente de reservas, e também o novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Senhor presidente, por isso o meu voto é favorável e quero agradecer a oportunidade aqui de falar desses dois temas que são extremamente relevantes para o país e para os demais países que compõem os BRICS.